6 horas 11 minutos, está começando mais um programa Espaço Aberto. Boa noite a todos. E hoje vamos receber a diretora-presidente do IPAM, que é o Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal de Cantagalo, né, a Darcília de Fátima Guedes Cabral, que é a Fatinha, e também a procuradora jurídica aí do IPAM, doutora Bruna Coutinho Braga Ribeiro. Lembrando que, né, os ouvintes podem fazer as perguntas, né, os ouvintes aí de Cantagalo, que elas serão respondidas com certeza aí no final do programa. Bem, Fatinha, boa noite. Muito boa noite, André. Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio 94 FM. Boa noite especial a nossos colegas da Prefeitura Municipal de Cantagalo, servidores, de modo especial e carinhoso aos aposentados, os pensionistas e do IPAM. E, mais uma vez, também de modo especial, respeitoso e carinhosamente ao prefeito Guga de Paula por acreditar no nosso trabalho, nos dá essa chance de estar aqui na Rádio 94 FM falando um pouquinho da previdência do servidor do município de Cantagalo, onde a gente exerce o trabalho de cuidar da previdência dos servidores com todo o nosso carinho, com todo o zelo, em conjunto com toda a administração municipal. E, mais uma vez, né, nessa demonstração de cumprir a transparência, nos aproximar dos nossos servidores, né, dos ouvintes de um modo geral, mais uma vez nos colocar à disposição para responder às questões relativas à previdência do servidor do município de Cantagalo. Deixa eu dar só uma boa noite aqui para a doutora Bruna, né, que é a procuradora jurídica aí do IPAM. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Vamos lá, responder as perguntas. Vamos lá. Bem, vou conversar aqui com a Fatinha, né? Fatinha, primeiro deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, né? A responsabilidade, né, que é ser diretora, né, desse instituto tão importante aí para os aposentados, enfim. Sim, André, é uma grande responsabilidade, é um grande desafio estar à frente da previdência dos servidores do município de Cantagalo. Faço isso com maior zelo, maior dedicação, carinho e respeito, porque também sou servidora há 33 anos no município de Cantagalo, onde trabalho com maior orgulho de fazer parte da equipe de servidores do município de Cantagalo. Mas sabemos que hoje e a cada dia mais se torna um grande desafio, né? Estar à frente de um instituto de previdência, dadas as dificuldades que o país inteiro vem passando, né? E Cantagalo não é diferente. Mas, ao mesmo tempo, é um grande prazer, porque, apesar de todas essas dificuldades que a gente, às vezes, enumera aqui, nós estamos mantendo o Instituto regular, as contas saneadas, as prestações de contas aprovadas, enfim, apesar de ser um desafio, mas, ao mesmo tempo, poder, ainda assim, colher bons frutos e aplicando corretamente a legislação de previdência. Lembrando que a gente não faz isso sozinho, né? Há toda uma integração, prova disso hoje está aqui a doutora Bruna, nossa procuradora jurídica, e veio somar a equipe junto com os outros servidores que lá estão, que também se dedicam, que também têm um zelo com a coisa pública, que também têm um carinho especial com o nosso servidor, especialmente no modo de atender, e também de forma integrada à administração municipal em todos os seus segmentos, todas as secretarias, né? Podendo citar nomes, mas também, de modo geral, Secretaria de Fazenda, de Administração, Controle Interno, enfim, todos os segmentos envolvidos com esse mesmo objetivo, fazer o melhor para a Previdência, fazer o melhor em prol dos servidores. Quando esse instituto, né, tem um apoio, né, da Prefeitura Sim, e a coisa vem funcionando corretamente, facilita muito, né, Fatinha? Com certeza. Torna o nosso trabalho mais prazeroso enfim, a gente confia que a gente vai alcançar essas metas, que a gente vai alcançar os objetivos que são manter a regularidade do sistema, garantia de pagamento dos benefícios de pensão e aposentadoria. É uma parceria, né? Sim, é uma parceria. O objetivo maior é esse aí, sempre garantir a aposentadoria, a pensão dos servidores que
durante toda uma vida se dedicaram, doaram sua força de trabalho, construíram o nosso município, cuidaram das pessoas e nós estamos lá fazendo isso com muito zelo. É uma troca, né? O Isso, servidor exatamente, serviu e agora é exatamente, vez de ser servido. Exatamente. Né? Nós temos que estar lá com toda a responsabilidade de fazer a coisa pública, cuidar com esse zelo, com esse carinho e sempre primando pela legalidade. Agora, Fatinha, você está há quanto tempo lá à frente do IPAM? Já há algum tempo. Eu estou atualmente como diretora-presidente, já no terceiro governo, né? Fiquei 2 vezes no governo do prefeito Guga de Paula. Estou agora com ele no 3º mandato. Estive no mandato anterior, o prefeito Saulo Gouveia. Juntamente com a diretoria, o prefeito não mudou, ele manteve a mesma equipe. Isso é importantíssimo. Mas né, antes eu também já fazia parte da diretoria como servidora cedida para o Instituto, trabalhei em 2 outras administrações, enfim. E aí a gente vem se familiarizando, conhecendo, se apaixonando e sempre querendo fazer o melhor em prol da Previdência. E assim, manter a equipe é importantíssimo. Importantíssimo. A manutenção da equipe é importantíssima. Evidentemente que, havendo necessidade de mudança, sempre quando for possível, quando for necessário, né, isso também a gente aceita sem nenhuma resistência. Mas, por exemplo, tivemos o concurso público, o último concurso público do IPAM, e veio somar muito, porque hoje nós temos uma equipe técnica qualificada, uma qualificação necessária, para manter o mínimo do serviço, né, para que a gente possa desenvolver esses projetos. Agora, onde fica a sede lá do IPAM? Enfim, hoje ela funciona na Rua Vereador Farmacêutico Fernando Purge, número 364, no centro de Cantagalo, na rua que a gente chama Rua da Caixa Econômica, bem em frente à praça, uma localização boa, né, uma boa localização, que fica perto dos bancos, fica perto da prefeitura, perto da rodoviária. Então, a gente, no passado, tínhamos essa preocupação de providenciar uma sede própria, com uma acessibilidade garantida, porque nós atendemos, em sua maioria, né, os idosos, para que pudesse dar um conforto maior para o atendimento. Hoje a sede é num local privilegiado na cidade. A sede própria. A sede própria foi adquirida com esforço e economia de recursos próprios do IPAM, durante vários anos aí, economizando de despesa de custeio. E aí, em 2013, nós adquirimos a sede, mas já tínhamos o recurso, né, já tínhamos o recurso suficiente. Só conseguimos comprar em 2013 porque, para a escolha do imóvel, levou um tempo. Nós pudemos contar aí com a participação dos conselhos, de alguns servidores, para, enfim, conseguir. Já que você tocou nesse assunto, como é formado o IPAM? Né? Você falou de conselhos. Sim. Qual é a formação do IPAM? Hoje nós temos a composição da diretoria, temos 2 assessores, um de administração e outro de finanças, contador, né, que esse já é do quadro permanente, servidor concursado, 2 técnicos de previdência, a procuradora jurídica, eu que estou na direção, e também temos os conselhos de administração e conselho fiscal e comitê de investimento. Conselho de administração e conselho fiscal, composto na totalidade por servidores de cargo efetivo, indicados por sindicato, pela Câmara de Vereadores, pelo Executivo, e os 2 conselhos, né? E o comitê de investimento também composto na totalidade por servidores do quadro, servidores efetivos com capacidade técnica para tratar de investimentos e finanças, inclusive a maioria qualificada com certificação CPA 10, que é uma certificação exigida para cuidar de recursos financeiros, e hoje a gente tem um patrimônio considerável, precisamos dessa. Isso também é uma exigência do Ministério da Previdência, está lá no nosso extrato previdenciário, é um dos requisitos para a obtenção de certificado. Enfim, também temos esse comitê de investimento atuando, tá, com reuniões periódicas. Temos lá no nosso site as datas e os calendários das reuniões que são abertas, e aí a gente aproveita aqui para fazer um convite aos servidores e aos ouvintes, de um modo geral, que queiram e tenham interesse em conhecer, em ver as atividades, enfim, fiscalizar, né, para que a gente também possa aí cumprir a nossa lei da transparência. Lá está disponível o calendário dessas reuniões, local, horário, enfim.
Então, onde tem são bastante tratados gente, os né? assuntos pertinentes à gestão dessa previdência de servidores do município de Cantagalo. Agora, fala para mim número de servidores, ativos, inativos, pensionistas, né? E o número vai só crescendo, né, Fatinha? Sim. Cada ano sempre número tem de mais um aposentado ali, outro o número aqui, de aposentados tem crescido bastante. Então, vamos lá. Hoje nós temos servidores ativos, 626 servidores em atividades, sendo que esses 626 pertencem a um chamado plano financeiro, que depois a gente pode detalhar e explicar melhor o que é isso. Na verdade, nós temos 626 pertencentes ao plano financeiro, mais 234 do plano previdenciário, que são servidores que ingressaram no serviço público em Cantagalo a partir de 2010. Aposentados, nós temos 351 aposentados, 133 pensionistas, então, no total de aposentados e pensionistas, hoje 484 pessoas. É bastante gente, Sim, né? bastante. Esse ano, por exemplo, nós já tivemos 45 aposentadorias, superando... Só esse ano? Só esse ano. Superando em muito o número do ano passado, que nós tivemos 29 pessoas que se aposentaram. Esse ano, já 45 pessoas se aposentaram. É um número significativo, significativo, né? Cada vez mais crescente. Em regra, as pessoas a maioria dos servidores, um bom número de servidores, inclusive, além desses aqui, já tem condição de se aposentar, né? Eles já estão fazendo isso porque, muitas vezes, preocupado com a reforma da Previdência que está sendo, né, discutida, e, enfim, e muitos, de fato, já, né, só estão aposentando porque já têm condição de aposentar, né? Do contrário, não estariam aqui, e muitos também preferem até ficar trabalhando, né? Muitos que, embora já tenham condição de aposentar, já preencheram os requisitos para apoentadoria, e aí, enfim, optam por continuar em atividade. Isso há uma possibilidade, ele pode continuar trabalhando até os 75 anos, que é a idade da aposentadoria compulsória. Então, muitos servidores optam por continuar. Até por vários motivos, né? Sim. Financeiro, sim, enfim, sim, até sim. Né, alguns incentivos que exatamente. Né, não querem ficar parados. Não né? querem ficar parados, é verdade. exatamente. Bem, o valor da folha de pagamento do IPAM, Fatinha. Hoje, o valor da folha com inativos, o valor da folha de aposentadoria e pensões está na ordem de R$ 968.948,61. Essa é a folha de agosto, já fechada para pagar nos próximos dias. Isso só dos aposentados. Só dos então, dos o valor, você falou 968, quase chegando a 1 milhão, né? Falta pouco para chegar a 1 milhão. Daqui a pouco vai chegar. Não se preocupa com isso não. É um valor considerável. E aí, André, isso realmente acaba, de modo geral, impactando muito nas finanças do município, porque para esse plano financeiro, e para pagamento desse valor de 968 mil, deveria haver uma receita própria suficiente. As contribuições dos servidores e da prefeitura deveria ser suficiente para o pagamento dessa despesa. No entanto, isso a gente já falou aqui muitas outras vezes, parece uma repetição da mesma fala, mas, enfim, esse número só vem crescendo, isso impacta diretamente lá nas finanças do município. Mas, apesar disso tudo, o município vem cuidando disso com muita responsabilidade. Várias medidas administrativas já foram tomadas no sentido, né, de garantir, né, a regularidade dessa previdência, apesar desse número crescente que impacta lá nas contas do município. Por exemplo, em 2013, foi destinada a receita de royalties para pagamento foi destinada não para pagamento de benefício, mas ela foi destinada como receita própria do Instituto para garantir, né, em tese, para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões. Ela entra como receita própria do Instituto. Há uma previsão legal, previsão constitucional, o projeto foi aprovado na Câmara Municipal, enfim. Mais uma das medidas para sanear isso aqui, para fechar essa conta, né? Que os 22% da contribuição patronal, somado com os 11% da contribuição do servidor, ele não dá nem a metade desses 968 mil. Então, tem uma diferença aí. Se não tiver aí uma responsabilidade, né, por parte aí da prefeitura, vai chegar uma hora que isso pode embolar? Olha, André, o município vem tratando isso com uma responsabilidade muito grande, né? Então, dadas as condições atuais e cuidando da forma como está sendo cuidada hoje, não há nenhuma preocupação com relação a pagamento dos benefícios futuros, não há nenhuma preocupação com relação a esse impacto que hoje ele causa no
desse déficit financeiro, né? Apesar disso aqui, hoje, o município o Ministério da Previdência, quando fiscaliza essa situação, o Tribunal de Contas, quando fiscaliza a situação, ele atesta a regularidade da forma como o município está custeando a sua previdência. Essa financeira que causa esse impacto aí nas contas do município, enfim, que causa esse déficit que eles chamam de insuficiência financeira, esse déficit que há, ela já foi, né, ele já foi... Financeiramente, ele não foi equacionado, mas, do ponto de vista legal, todas as medidas foram tomadas no sentido de o município não ter prejuízo e nem mesmo o servidor, porque a gente não está falando aqui de mudança de benefício, de alteração de pagamento de benefício, nada disso. A gente está falando da forma como o município vai garantir o pagamento e o custeio da despesa de previdência. E ele vem tratando isso sempre com muita responsabilidade. Só voltando um pouquinho lá, em 2010 foram tomadas medidas, a segregação de massa, que a gente já falou aqui algumas vezes, nós podemos retornar e também falar dela. Essa foi uma medida que separou os servidores, né, em 2 grupos. Como essa mudança foi em 2010, a partir de 2010, todos os servidores que ingressaram já ingressaram numa previdência saneada financeiramente e, do ponto de vista legal, adequada às regras lá do Ministério da Previdência, né? Enfim, então, foram tomadas as medidas corretas. Isso trouxe muitos benefícios, né? Exatamente, trouxe muitos benefícios. Inclusive, hoje, essa previdência, essa previdência do plano previdenciário, ela já tem um patrimônio hoje da ordem de 8.700.863 dados de julho, tá? Agosto nós já temos um pouquinho mais. Ela, inclusive, já comporta mudanças, ela já comporta alteração, já dá para se fazer alteração nesse plano, segundo os estudos atuariais, estudos técnicos, né, que são feitos todo ano, já comporta mudança. Enfim, cuidando desta forma, mantendo essas condições e obedecendo rigorosamente às diretrizes lá do Ministério da Previdência, enfim, os órgãos que nos fiscalizam, quem muda as normas, as regras, não há que se preocupar. A preocupação hoje é que as receitas, né, o município vem sofrendo com, né, a queda da receita, né? E aí, com relação a isso, infelizmente, a situação que a gente vê diariamente. É verdade, né? A gente fica torcendo, vem sendo penalizado. Que o negócio melhore, né? Exatamente. Vamos torcer para que o país dê uma melhorada e aí, sim, isso vai se reverter, com certeza, nas contas do município. O prefeito, aliás, disse até no último programa aqui que está tentando chegar no limite, né, da folha de pagamento. Sim. Né, tentando cortar tudo para poder chegar a um limite que o Tribunal de Contas exige. Né? Exatamente. Então, quer dizer, ele está fazendo a parte dele para tentar equacionar. Né, existe toda essa preocupação. Toda dificuldade para isso. Né? Verdade. Existe toda essa preocupação aí da administração no sentido de manter essa previdência correta, né, para que, se você não tem a previdência regular, não tem a certidão, vários recursos deixam de chegar ao município. Né? Um deles é a compensação previdenciária, que é aquela contribuição vertida para o regime geral, o servidor trabalhou, contribuiu para o regime geral e veio se aposentar no município, essa despesa fica aqui. Então, aquela contribuição vertida lá para o Ministério, lá para o regime geral, ela tem que retornar para o município para pagar o servidor quando ele aposenta em forma de compensação previdenciária. Mas isso só acontece se o município tiver regular, se ele tiver a certificação de regularidade previdenciária, se ele cumprir todos aqueles critérios que lá o extrato previdenciário contempla. Então, fora isso, ele não tem. E é uma receita importante. Esse ano, por exemplo, o Instituto já recebeu, o IPAN já recebeu mais de 500 mil de receita de compensação previdenciária. É uma importante receita no sentido de ajudar a compensar esse déficit financeiro que existe. Né? Mas, novamente, lembrando que isso não compromete o pagamento de benefício, porque o município tem esse compromisso de fazer essa complementação, né? Já que as contribuições patronal e servidor não são suficientes, o município já entra com a complementação, isso ele tem feito com muita seriedade. Há uma diferença entre aqueles que aposentaram antes de 2010 e esses de 2010 para cá, Fátima? Não que aposentaram, mas que ingressaram no serviço público no município de Cantagalo a partir de 2010. Os servidores que ingressaram até 2010, eles fazem parte desse grupo que a gente chama de
plano financeiro, que hoje é deficitário, que o município tem que complementar para poder pagar a folha, e isso vai até extinguir todo esse grupo, né? E a diferença para aqueles que ingressaram no município, o servidor que ingressou no município a partir de 2010, hoje ele faz parte de um grupo de servidores que tem uma previdência saneada, superavitária, já tem esse recurso dos 8 milhões, inclusive, já segundo os estudos técnicos, como eu disse antes, apontando aí a necessidade de mudança. Essa mudança seria no desconto de 22%? Isso, hoje o município, para esse grupo, para esse plano, ele já contribui com 22% da folha de pagamento. Hoje, ele já pode, segundo o estudo, ele já pode diminuir para 11%. Né? Só não pode diminuir mais de 11%, porque 11% é o limite, então não pode ser menos que 11%, vai ficar 11% e 11%, segundo o estudo. Esse projeto, no ano passado, no ano passado, o estudo já apontava a necessidade dessa mudança. Na verdade, é uma necessidade, não é nem uma discricionariedade do Instituto ou até do município. Há uma necessidade, porque ele não tem que ter superávit, ele só precisa ter o suficiente para pagar as despesas. E isso o estudo já aponta que ele já está apresentando, inclusive, superávit. Então, a razão disso, tá, de ser superavitário, porque ele foi criado em 2010. Ele não tem despesa nesse plano. Ele tem receita mensal de 129 mil mês. Ele tem receita de contribuição de servidor, contribuição de patronal para esse plano previdenciário hoje na ordem de 129 mil por mês. Para não ter e ele não tem despesa nenhuma. De rendimento de aplicação na ordem de 156 mil por mês, que também não tem despesa nenhuma. Então, ele só está se capitalizando. Né? Ele nasceu em 2010 e já tem 8 milhões e não tem despesa. Então, agora ele já pode manter superavitário. Mais de 1 milhão por ano. Isso, isso aí. Ele já tem 7 anos. Exatamente, ele já está superavitário, ele já comporta, então ele não precisa mais desse dinheiro aqui. E aí, se a gente pensar de forma bem racional, se a gente imagina o seguinte, aqui nós temos um plano financeiro que está dificultando, né, causando um problema para o município, que está sufocando o município, que há necessidade de colocar mais dinheiro no financeiro. Então, de onde nós vamos tirar? Previdenciário, nós não podemos utilizar esse recurso que está lá. Esse recurso do plano previdenciário, ele não pode ser utilizado para pagar nenhuma outra despesa, senão essa do plano previdenciário, quando houver. Mas, segundo apontou o estudo técnico, ele pode, a partir de agora, com a mudança, né, sinalizada pelo Ministério da Previdência, com esses projetos técnicos apresentados, através de projetos a ser enviado para a Câmara para aprovação da lei, alterar essa alíquota e colocar aqui, por exemplo, ao invés de 129 mil, metade. Né? 65 mil hoje já seria o suficiente para ele, porque ele vai continuar rendendo, ele vai continuar sendo aplicado de acordo com as normas que hoje também são ditas lá pelo Ministério da Previdência, vai continuar rendendo, enfim, ele é superavitário, ele não tem despesa, então aqui não há necessidade. E, por outro lado, quando o município deixa de colocar dinheiro aqui, não é que ele vai tirar dinheiro desse plano, quando ele deixa de colocar dinheiro nesse plano que está superavitário, ele vai sobrar mais dinheiro lá no caixa dele para pagar, né, outras despesas que podem, inclusive, ser a do plano financeiro, mas pode ser também lá os outros projetos que são importantes para a municipalidade, né, seja na saúde, na educação, na obra, na aviação e transporte, assistência social, tantos outros que são tão importantes também para os nossos munícipes, que os nossos munícipes são também os nossos aposentados, os nossos pensionistas, nossos servidores. Né? Então, há uma... não está deixando de fazer pelo servidor. De fazer pelo servidor. De forma indireta, ele continua se beneficiando dessa mudança, seja ele pertencente ao plano financeiro, seja ele no plano previdenciário, que nós temos que pensar na Previdência, mas nós temos que pensar também no município como um todo. A gente sempre já disse, nós já falamos isso aqui outras vezes, o município não tem só a Previdência para cuidar. Né? Então, quando ele cuida bem, de um modo geral, da administração, né? Ele não está só cuidando da Previdência, mas isso também vai se refletir. Sim. Né? Com certeza. Um bom tratamento para todos. Sim, né? sim. Bom tratamento, uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida melhor para todos. Né? E a Previdência, quando não é mal cuidada, ela vai impactar também
em toda a população, não só nos servidores, não só no aposentado, não só no pensionista, porque imaginemos se esse plano financeiro, que hoje é deficitário, que hoje impacta lá nas contas do município, que faz com que o município tenha que tirar dinheiro de outros projetos, de outros programas, para cumprir esses compromissos de aposentadoria e de pensão. Vamos imaginar que esse plano fosse igual ao previdenciário, que se ele fosse hoje superavitário, se ele não tivesse, o município teria, por mês, aí, mais 387 mil, no mínimo, 387 mil, para que ele pudesse aplicar em outros programas, né, na saúde, na educação, na assistência, na obra, no transporte, enfim, nas creches, na melhoria da qualidade de vida do município de um modo geral. Então, a importância da gente estar falando disso aqui hoje, da Previdência, do plano previdenciário, esse que foi criado em 2010, ele, no futuro mesmo, isso vai se refletir numa excelente mudança, num excelente resultado de administração para as gerações futuras, para as administrações futuras, né, para o futuro mesmo. Isso aqui é a garantia de que lá daqui a 20 anos, quando esses servidores, de fato, do plano previdenciário estiverem aposentando, eles não vão ter problema, a garantia do pagamento de seus benefícios, e o município também não vai ter problema. O gestor que estiver, né, à frente do município, o executivo, enfim, a administração, de modo geral, né, mantida essas condições aqui, ele vai ter a sua previdência, ele não vai ter problema com a previdência. Vai ficar tranquilo. É o que a gente espera. Tá, né? Certo. Eu vou pedir um intervalo rapidinho, 6h37. A gente volta conversando com a diretora-presidente do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal de Cantagalo, o IPAM, né, que é a Fatinha, e também a procuradora jurídica, a doutora Bruna Coutinho. A gente volta já já. Espaço Aberto. Apresentação: André Duarte. Que rádio você ouve, hein? Quem ousa me interrogar? 94. Apresentação: André Duarte. Espaço Aberto. Nota de esclarecimento. As opiniões emitidas neste programa são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Muito bem, 6h45, voltando ao programa Espaço Aberto, hoje recebendo a diretora-presidente do IPAM, em Cantagalo, a Darcília de Fátima Guedes Cabral, a Fatinha, a procuradora jurídica do IPAM, a doutora Bruna Coutinho Braga Ribeiro, também aqui o Fernando, que é assessor de gabinete, e o Bruno Palma, assessor de imprensa aí da Prefeitura de Cantagalo. Bem, Fatinha, vamos voltar aqui no repasse, né, das contribuições, não é isso? Sim, André, é importante sempre destacar que o município tem, né, ao longo desses últimos anos, repassado a contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência, para o IPAM, o RPPS, como a gente, né, trata ele, com suas várias denominações, de forma extremamente regular, com maior compromisso, e é isso que a gente tem que destacar, que reflete nesses resultados que a gente vem falando aqui sempre. Então, se não há o compromisso de toda a administração com esse repasse, esse olhar da administração para a sua previdência, com a importância que ela tem, ou seja, esses resultados não seriam esses, né? Os resultados seriam, né, aquela previdência que lá em 2005 foi dita pelo tribunal que era inviável, que era, enfim, difícil, monstro, enfim, chegaram a usar o termo monstro, difícil de ser domado. Então, é importante a gente falar isso aqui, é gratificante a gente saber que existe o trabalho de várias administrações, de pessoas comprometidas, de servidores, a maioria de servidores, e o município de Cantagalo tem uma curiosidade, uma peculiaridade, eu vou chamar assim, que nós temos muitos servidores titulares, né, de secretarias, né, na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Obras, na Secretaria de Saúde, no Instituto de Previdência, na Assistência Social, no meio ambiente. São servidores do quadro efetivo, são servidores que pertencem a esse Instituto de Previdência, são servidores que vão se aposentar lá. Então, existe todo um compromisso da administração, respaldado pelo prefeito, para que cuide dessa previdência com essa seriedade, dentro da legalidade absoluta, né? Por isso que nós temos aí todas as prestações de contas. Nós não temos nenhuma pendência no Tribunal de Contas, não temos pendência em nenhum órgão fiscalizador que comprometa a regularidade previdenciária ou que comprometa
repasse de recursos para o município. Então, não é o trabalho de uma pessoa só, não é um trabalho só do IPAM. Há um comprometimento, né, uma responsabilidade de todas as pessoas envolvidas. E aí, quando a gente está aqui, a gente tem que lembrar de todos eles com muito carinho, com muito respeito, porque a gente está fazendo em prol dos nossos colegas servidores, de nós mesmos que somos servidores, né? Sim. Então é importante destacar isso. Sobre o plano previdenciário também, né? A gente ficou de falar mais alguma coisa, né? Sim, esse plano previdenciário que nós temos, o IPAM, né, tem lá 8.700.800 e poucos aplicado. Temos aqui um relatório de julho, onde nós definimos como meta para a aplicação desses recursos. No início do ano, define-se uma política de investimento para a aplicação desses recursos. E, em percentual, a meta para o mês de julho, por exemplo, seria 4,69% para o rendimento desses recursos. Nós atingimos o mês de julho, acumulado no ano, 7,68%. Então, nós estamos cuidando da aplicação de rendimento desse recurso. Comitê. Existe um comitê formado que se reúne periodicamente, que tem um trabalho, um cuidado com esses recursos, com essa aplicação de recursos, né? Tem um grupo de servidores com conhecimento de investimento, que se reúne, que toma as decisões, que faz as alterações na aplicação para que a gente alcance, e esse ano a gente já conseguiu, né, mantido esses números aqui, a gente já conseguiu alcançar essa meta. Isso para a gente é importante, tem o recurso, a certeza de que os recursos estão aplicados corretamente e que eles estão tendo o retorno para garantir o pagamento de aposentadoria e pensões desse grupo aí no futuro. Correto? E agora a gente vai entrar no... Antes ainda, André... sim, desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Eu prometo que eu vou deixar a doutora Bruna falar. Antes ainda, falando só um pouquinho para finalizar dessa questão do plano previdenciário, esse projeto que nós falamos do plano previdenciário que comporta alterações, no ano passado, já falei ainda há pouco, que no ano passado a gente tentou, né, aprovar essas alterações apontadas pela avaliação atuarial. Não tivemos sucesso, infelizmente. Isso hoje já poderia estar ajudando o município aí com uma média de R$65 mil por mês em economia, em termos de economia, mas infelizmente nosso projeto não tivemos sucesso na Câmara. Esperamos esse ano retornar com esse projeto. Estamos aguardando apenas, assim que o Ministério da Previdência, tão logo o Ministério da Previdência dê para a gente o aval, porque no dia 20 de julho, a Secretaria da Previdência Social emitiu uma nota e está escrito aqui, devido a processo evolutivo de melhoria no sistema de implementação de novas regras e critérios para avaliação atuarial, iniciou um processo de notificação de todos os municípios e pediu o encaminhamento de bases de dados, de informações, as informações que eles utilizam para fazer esses cálculos, que a gente chama de cálculo atuarial, que é o instrumento técnico utilizado para ver a receita e a despesa de previdência do município. Como que o município vai definir o seu plano de custeio para fazer frente às receitas, às despesas, né? De onde ele vai arrumar receita para pagar as despesas de previdência. Mais ou menos assim, não é com essa simplicidade, é um pouco mais técnico. Enfim, e aí, em julho, ele pediu novamente bases de dados de todos os entes da federação, ele está reavaliando a previdência de todos os municípios no aspecto de custeio. Enfim, nosso estudo está lá, não depende da gente agora, depende do Ministério da Previdência. Assim que esse ok, né, assim que tivermos esse aval, esse projeto retorna, né, para, enfim, para o Executivo, para ser enviado para a Câmara Municipal, e a gente espera que possa, enfim, proceder a essas alterações que a avaliação técnica, a avaliação atuarial está demonstrando que há necessidade. Não precisa mais ter esse dinheiro lá, enfim, todo esse dinheiro que está sendo colocado hoje, dá para ser menos, né? E aí esse é o nosso papel, mostrar dentro da legalidade, com estudo técnico, com respaldo na legislação, o estudo é feito pelo profissional atuário,
que demonstra como você vai cuidando do seu custeio de previdência. Não estamos falando, novamente, de mudanças de pagamento de benefícios. Os pagamentos de benefícios, eles obedecem rigorosamente às regras de cálculo, de concessão, né, e nós não estamos, essas não compete a gente mudar. Essas mudanças não são competência do Instituto, não é competência do município. A competência do município é cuidar da parte do custeio, né? E aí a gente espera que dessa vez a gente tenha sucesso. Bem, vamos entrar agora com a doutora Bruna, né? Sobre o 14º salário, doutora, os aposentados recebem o 14º? Então, André, a questão do 14º, há uma série de fatores que impedem que esse abono seja extensível aos aposentados e pensionistas. Uhum. Por quê? Primeiramente porque a própria Lei 900, que instituiu o abono, ela veda expressamente o 14º. Uhum. Então, ela fala com todas as letras que não se incorpora a remuneração do servidor para quaisquer efeitos. Inclusive, fala que não constitui base de cálculo para a contribuição. Uhum. Então, deixa claro, é o primeiro aspecto. O segundo é a questão da natureza, da própria natureza, que também está previsto na lei. Que, como é uma verba concedida no mês de aniversário do servidor, é dado uma vez ao ano, então é uma questão, ela é considerada indenizatória porque é uma ajuda a mais ao servidor no mês do seu aniversário. Uhum. E um terceiro aspecto que a gente pode ressaltar é a questão que não é benefício previdenciário. Tem uma lei federal, a Lei 9717, que fala no seu artigo 5º que os RPPS não podem conceder benefícios distintos daqueles concedidos pelo regime geral, pelo INSS. Uhum. Então, o 14º não configura nem de longe um benefício previdenciário. Uhum. Então, fica muito complicado estender esse benefício ao servidor inativo. Então, ele não tem direito a esse 14º. Não tem Já direito. por vários fatores que você acabou de explicar agora, né? Inúmeros. E aí, Fatinha? Um assunto bem polêmico, né? Sim, André. Doutora, a senhora pode continuar também, tá? Eu prometo não interromper. Participando com a gente aí. A gente lamenta profundamente, nós também somos servidoras. Antes de tudo, a gente sempre lembra disso. Eu, né, até muito mais cedo que a doutora Bruna, daqui a pouco eu já posso, inclusive, me aposentar. Então, eu sempre me coloco do lado do aposentado, com certeza, pela condição de servidora, mas nós estamos lá para garantir a aplicação correta da legislação. A transparência, né? Pela transparência. Então, por mais que seja lamentável, a gente tem que ter a responsabilidade de fazer a aplicação correta. E não dá para a gente criar expectativa ou iludir o servidor e dizer que um dia vai voltar ou que vai pagar. Não dá para ser assim. Nós temos aqui toda a fundamentação legal, a doutora Bruna pode detalhar melhor isso para a gente, toda a fundamentação legal, razões pelas quais não se pode pagar o 14º salário no IPAM, porque não é previdência, ele não é benefício previdenciário. Lá nós podemos pagar aposentadoria e pensão. E aí houve uma provocação em 2015, onde dois casos concretos, que nós já tínhamos certeza absoluta que para aqueles casos não se aplicava, e aí houve discussão administrativa, depois na justiça, enfim, e aí o entendimento hoje é pacífico, que não é aplicável aos servidores aposentados, nem pensionistas. Uhum. Bem, pois não, doutora. Não, só complementando o entendimento de Fatinha, além da questão nós abrimos um processo administrativo, houve consulta ao Tribunal de Contas, houve decisões judiciais, tanto em primeira instância como em segunda, que confirmaram o entendimento da não aplicação do 14º ao servidor inativo. Então, são vários fatores que realmente confirmam essa... Quem dera pudesse, né? Seria muito, muito bom que pudesse, mas a administração ela se pauta e só pode fazer aquilo que a lei diz que pode, né? Está escrito. Ela só pode fazer o que está escrito. Crime, né? Com certeza. Então, nós vamos comprometer toda a administração se a gente insistir no pagamento daquilo que não há previsão legal. Com certeza. Bem, eu queria nosso tempo está se esgotando, queria me despedir aí da doutora Bruna, né? Que veio para esclarecer para a gente sobre o 14º salário dos aposentados, que infelizmente não podem receber, né?
E, doutora, muito obrigado aí pela sua participação, uma boa noite. Uma boa noite, eu agradeço o espaço, agradeço... Infelizmente, venho trazer essa notícia, que não me agrada em nada, mas tem que ser dita, né? Mas tem que ser dito, tem que ser esclarecido, né, para o servidor. Tá certo. Fatinha, mais uma vez, foi um prazer ter você aqui, né? Fatinha sempre traz aí, né, tudo na ponta da língua, né, Fatinha? Prazer sempre é meu, André. Muito bem explicado, acho que deu para todo mundo entender. Tanto é que as perguntas não chegaram, né? Então é sinal que as pessoas entenderam o que você explicou aqui, né? Principalmente os aposentados. A gente espera e também se coloca à disposição para que, em caso de dúvida, nos procure. Nós estamos lá diariamente, de 9 às 5, toda a equipe, não há necessidade de agendamento para esclarecer esse e quaisquer assunto relativos à previdência do município, à previdência do servidor, enfim, seja questões de aposentadoria, enfim, coisas da vida do inativo, do pensionista, do aposentado. Estamos lá à disposição para fazer o melhor, para atender de 9 às 5, sempre com muito carinho. Agradecer mais uma vez o espaço, agradecer ao prefeito por ter nos cedido esse espaço aqui para falar um pouquinho da Previdência e sempre nos colocar à disposição para, enfim, prestar mesmo esclarecimento. Tá certo. Mais uma vez, André, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Boa noite a todos. Bem, Bruno, obrigado. E o Bruno sempre encerra aí os programas da Prefeitura de Cantagalo falando das redes sociais, né, Bruno? É isso aí, André. Acesse aí nosso site oficial, cantagalo.rj.gov.br. Curtir a nossa página no Facebook, né? A gente também tem o nosso canal no YouTube, onde vocês vão poder assistir esse programa que aconteceu aqui agora. E é isso aí, um grande abraço a todos aí. Tá certo. Bem, um abraço para o Fernando também, que está com a gente aqui. Cachorrão, a gente se fala amanhã, 8 da manhã, trazendo aí Jovem Guarda 94. Tá certo? Forte abraço, boa noite a todos. 7 horas é hora de ir para Brasília, saber o que está acontecendo lá. Aqui a gente já está por dentro do que está acontecendo, agora é lá.